Você já se sentiu tão perdido, tão vazio, que até dentro da sua própria casa parecia não haver paz? Já teve aqueles dias em que o cansaço não é só do corpo, mas da alma, quando tudo parece pesado e você não consegue explicar por quê? Há momentos na vida em que a gente busca alívio em tantas coisas, conversas, distrações, até no silêncio, mas nada preenche aquele vazio que insiste em permanecer. E se eu te dissesse que existe um gesto tão simples, tão humilde, que pode abrir uma janela direta para o céu? Não estou falando de mágica, não estou falando de fórmulas prontas que resolvem tudo com um estalar de dedos. Estou falando de algo que a Igreja guarda há séculos, algo que Santa Teresa viveu e testemunhou com a própria vida. Um sinal sagrado que dispõe o coração para receber a graça de Deus. Esse sinal é a água benta. Mas atenção, porque o que você vai descobrir agora não é uma receita para forçar Deus a agir. É um caminho para você se abrir, se preparar e deixar que Ele entre na sua casa, na sua vida, no seu coração. Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos que vêm da sabedoria dos santos. Domingo, 16 de novembro de 2025. Esse dia não é uma data comum. É o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o memorial da ressurreição de Cristo. É o dia em que tudo começa de novo, em que a luz vence as trevas e a esperança renasce. E o que você vai fazer nesse domingo pode transformar não só aquele dia, mas toda a sua semana, sua casa, sua família. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender algo muito importante. A verdadeira bênção não começa em casa, ela começa no altar. É na missa, na Eucaristia, que Jesus se entrega totalmente por você. É lá que o céu se abre e a graça desce sobre nós como chuva em terra seca. Se você quer receber bênçãos, comece onde a bênção é total. Vá à missa. Leve consigo um pequeno frasco. Peça água benta ao padre ou ao diácono após a celebração. Este gesto que você fará em casa mais tarde será o prolongamento do que Cristo realizou no altar. Ele vai visitar sua casa com a paz pascal, com a mesma presença que ressuscitou dos mortos e venceu todo o mal. Então, o primeiro passo é esse. Não pule a missa. Não deixe esse encontro com Jesus de lado. O domingo consagra a semana e a Eucaristia consagra o coração. Agora você pode estar se perguntando, mas o que é realmente a água benta? Será que é só água? Será que tem algum poder especial? Vamos esclarecer isso de uma vez por todas, porque muita gente confunde e acaba usando a água benta de forma errada, até supersticiosa. A água benta não é um amuleto, não é um talismã que vai te proteger automaticamente só porque você tem ela em casa. Ela não obriga Deus a fazer nada, ela não é mágica. A água benta é um sacramental, um sinal sagrado instituído pela Igreja para santificar as circunstâncias da nossa vida. Ela nos lembra do nosso batismo, aquele momento em que fomos mergulhados na morte e ressurreição de Cristo, em que nos tornamos filhos de Deus. Ela afasta as sugestões do maligno, sim, mas não porque ela em si tem poder, e sim porque quando você a usa com fé, com humildade e com amor, você está dizendo a Deus: eu confio em Ti, eu me lembro de quem sou, eu quero viver na Tua presença. E isso, essa disposição do coração, é o que abre espaço para a ação do Espírito Santo. Santa Teresa deixou registrado em seus escritos que os inimigos da alma fogem diante desse humilde sinal quando ele é unido à fé verdadeira. Então grave isso. A água benta não faz magia, ela acorda a fé. Mas para que esse gesto do domingo 16 seja realmente frutífero, você precisa se preparar. Não adianta fazer tudo de forma mecânica, sem verdade no coração. Existem 3 passos interiores que você deve dar antes desse dia. O primeiro é a confiança. Pare agora, onde você estiver, e diga com sinceridade: Jesus, eu confio em Ti. Não diga só com a boca,
Diga com o coração. Sinta essas palavras, porque sem confiança, nada acontece. O segundo passo é a caridade. Decida fazer um gesto concreto de amor ao próximo. Pode ser um telefonema de reconciliação com alguém que você está distante. Pode ser uma esmola para quem precisa. Pode ser um perdão que você vem adiando há tempos. Não importa o tamanho do gesto, importa que seja verdadeiro, porque a graça de Deus não entra em corações fechados pelo rancor. E o terceiro passo é a pureza de intenção. Pergunte a si mesmo: por que eu vou fazer isso? É para mostrar para os outros? É para conseguir alguma coisa material? Ou é realmente para a maior glória de Deus e para o bem da minha família e dos meus irmãos? Se possível, confesse-se nos dias anteriores ao domingo 16. A água benta frutifica muito mais onde o coração está limpo e livre para colher a graça. O coração preparado transforma a casa em um oratório. Então chegou o domingo. Você foi à missa, participou da Eucaristia, trouxe sua água benta. Agora é hora de fazer o rito em casa. Esse não é um momento para ter pressa. Não é para fazer correndo entre uma tarefa e outra. Reserve um tempo. Junte sua família se puder, ou faça sozinho se mora só. Mas faça com reverência, com atenção. Coloque um crucifixo em um lugar visível. Se tiver uma imagem de Nossa Senhora, coloque também. Esses sinais nos ajudam a lembrar que não estamos sozinhos, que Cristo está presente e Maria intercede por nós. Comece com um canto breve. Pode ser um refrão mariano que você conhece, ou Glória ao Pai. Não precisa ter voz bonita, precisa ter coração verdadeiro. Depois, faça uma leitura curta da Palavra de Deus. Você pode ler o Salmo 23, aquele que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou o Salmo 121, que diz: Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Deixe a palavra entrar em você, não leia só por ler. Em seguida, professe sua fé. Reze o creio, aquela oração que declara tudo em que você acredita. E então chegou o momento central. Pegue a água benta, faça o sinal da cruz sobre si mesmo e diga: Senhor, pela lembrança do meu batismo, lavai-me, guardai-me e habitai esta casa. Sinta o peso dessas palavras. Sinta que você está renovando seu compromisso batismal. Agora vem a aspersão. Com os dedos, de forma discreta e respeitosa, você vai aspergir a água benta em alguns lugares específicos da sua casa. Não precisa jogar água por toda parte, não precisa fazer um show. É um gesto simples, pequeno, mas carregado de significado. Ao aspergir, diga esta oração: Por esta água benta e pela vossa misericórdia, afastai toda a treva, curai nossos corações e concedei-nos viver na vossa paz. Repita essa oração em cada lugar que você aspergir, e não tenha medo, não tenha vergonha. Você está fazendo o que a Igreja ensina, o que os santos fizeram, o que o próprio Cristo nos deixou ao instituir os sacramentos e sacramentais. Depois de aspergir os lugares que vou te indicar no próximo capítulo, conclua com um Pai Nosso, rezado devagar, com devoção, sentindo cada palavra. E por fim, invoque São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Essa oração é uma armadura espiritual, é uma proteção que a Igreja nos dá. Do altar à porta de casa, a paz pascal caminha conosco. Mas quais são os lugares que você deve aspergir? Por que esses lugares e não outros? Vou te explicar, e você vai perceber que cada espaço tem um significado profundo, porque a casa não é só um prédio, é o lugar onde a vida acontece, onde as batalhas se travam, onde a família se constrói ou se desfaz. O primeiro lugar é a porta de entrada. Por quê? Porque é por ela que entram e saem todas as energias, todas as influências, todas as pessoas. Quando você asperge a porta, você está pedindo que só o bem entre e permaneça, que tudo que for contrário a Deus fique do lado de fora.
É uma consagração das idas e vindas, dos encontros e despedidas. O segundo lugar são os quartos. É ali que você descansa. É ali que você enfrenta a solidão da noite. É ali que vem os pensamentos, as tentações, as lutas interiores. A água benta nos quartos nos lembra que dormimos em Deus, que Ele nos guarda enquanto repousamos, que não estamos sozinhos nem nas horas mais escuras. O terceiro lugar é a mesa. Seja a mesa das refeições, seja a mesa de estudo ou de trabalho. É ali que o cotidiano acontece. É ali que a família se reúne, que as crianças fazem lição, que você planeja o dia seguinte. Aspergir esse lugar é pedir sabedoria, é santificar o comum, é lembrar que até nas coisas simples Deus está presente. E o quarto lugar que você deve aspergir é o cantinho de oração. Você tem um cantinho de oração na sua casa? Mesmo que seja pequeno, um canto com um terço, uma imagem, uma Bíblia, esse é o coração da casa. É ali que a família busca a vontade de Deus, é ali que os joelhos se dobram, é ali que as lágrimas caem e as súplicas sobem ao céu. Quando você asperge esse lugar, você está selando a presença de Deus de forma especial. Está dizendo, aqui é território sagrado, aqui nós nos encontramos com o Senhor. E tem um detalhe importante. Em cada lugar que você aspergir, pare por um instante. Não faça tudo correndo. Fique em silêncio por alguns segundos. Escute seu coração. Escute Deus. Porque a bênção começa na escuta. Ela não vem só na ação, vem no recolhimento. E lembre-se, a casa pacificada educa o coração pacífico. Quando sua casa está em paz, quando os ambientes estão consagrados, é mais fácil viver em paz, é mais fácil orar, é mais fácil amar. E isso não é psicologia barata, isso é sabedoria milenar da Igreja. Isso é o que os santos viveram e ensinaram. Você sabe quem viveu isso de forma radical? Santa Teresa. Não vou te contar a história da vida dela em detalhes, porque o que importa aqui é um ensinamento, é a sabedoria que ela deixou. Santa Teresa testemunhou em seus escritos profundos e sinceros que nas horas de perturbação, de medo, de ataques espirituais, um pouco de água benta usada com fé trazia grande eficácia e paz imediata. Ela não estava falando de teoria, ela estava falando de experiência. Ela enfrentou noites de dúvida, dias de angústia, momentos em que parecia que o céu estava fechado. E nessas horas, ela não recorria a fórmulas complicadas, não fazia teatralidade, não gritava. Ela usava os meios simples que a Igreja oferece, e um desses meios era a água benta. O conselho dela é prático, sem exagero, com total confiança na presença de Deus. E ela une 3 atitudes fundamentais que você também precisa ter. A primeira é a obediência à Igreja. Nada do que você faz pode estar fora da comunhão com a Igreja. Nada pode ser inventado. Tudo deve estar enraizado na tradição, nos ensinamentos dos papas, dos concílios, dos santos. A segunda atitude é a humildade. O poder não está no gesto, não está na água. O poder está em Deus. Você não manda em Deus, você se abre para Ele. E a terceira atitude é a perseverança. Não faça isso uma vez e ache que pronto, resolveu tudo. Repita quando for preciso, sem ansiedade, sem desespero, mas com fidelidade. Onde a humildade entra, o inimigo não respira. E para te ajudar ainda mais, nesse dia 16 de novembro, eu vou te dar algumas jaculatórias, que são orações curtas, frases que você pode repetir ao longo do dia, enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto descansa. Essas orações são como flechas de amor que você lança para o céu. A primeira, lavai-me, Senhor, e ficarei mais branco do que a neve. Essa frase vem do Salmo 51, é um pedido de purificação total. A segunda, Jesus misericordioso, sede a nossa paz. Você pode repetir isso sempre que sentir angústia, sempre que o coração estiver agitado. A terceira, Santa Teresa, ensinai-nos a rezar com o coração. Peça a intercessão dela. Peça que ela te ensine a orar de verdade, não só com palavras, mas com amor. A quarta, Maria, Mãe da Igreja, guardai esta casa. Nossa Senhora é a mãe que protege,
que intercede, que nos leva a Jesus. E a quinta, São Miguel, defendei-nos no combate. Esse pedido de proteção é fundamental, porque a vida espiritual é uma batalha e nós precisamos de ajuda dos anjos. Diga essas jaculatórias devagar, como quem deixa a água cair pedra por pedra no fundo do poço. Não apresse, não mecanize. Sinta cada palavra, deixe ela entrar no seu coração. Poucas palavras, muito amor, assim reza o santo. Agora você pode estar se perguntando: e o que vai acontecer depois? Quais são os frutos que eu posso esperar? Será que minha vida vai mudar da noite para o dia? Será que todos os problemas vão desaparecer? Vou ser sincero com você. Não espere euforia, não espere sensações extraordinárias, não espere que tudo se resolva de forma mágica. A bênção de Deus não é assim. Ela não funciona como um truque de ilusionista. A bênção de Deus é sólida, é profunda, é duradoura. Os frutos que você pode esperar são estes: uma paz doméstica mais estável, aquela paz que não depende de tudo estar perfeito, mas que vem de saber que Deus está no controle. Uma resistência maior às tentações e distrações, porque quando sua casa está consagrada, quando você renova sua memória batismal, fica mais fácil dizer não ao que te afasta de Deus. Uma memória batismal viva, ou seja, você vai se lembrar de quem você é, filho amado de Deus, e essa identidade vai te sustentar nos dias difíceis. E por fim, um desejo crescente de oração e de caridade concreta, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você quer rezar e mais você quer servir os irmãos. Mas atenção! Se vierem lutas, se vierem provações, não desanime. Repita o gesto nas semanas seguintes, sempre ligado à missa e sempre acompanhado de uma obra de misericórdia, de um gesto concreto de amor. A graça gosta de portas abertas todos os dias. E aqui está um ponto crucial que você não pode esquecer: sem superstição. Eu preciso falar isso de forma clara, porque muita gente cai em extremos perigosos. De um lado, há quem ache que a água benta é só um costume antigo, que não serve para nada, que é coisa de gente ignorante. Do outro lado, há quem ache que a água benta é mágica, que basta jogar em qualquer lugar que tudo se resolve, que ela tem poder próprio. Os dois extremos estão errados. A água benta só faz sentido dentro da vida sacramental, dentro da comunhão com a Igreja. Por isso, 3 guardas do coração que você precisa ter sempre. A primeira, Eucaristia primeiro. A água benta nasce da liturgia e para ela retorna. Se você não vai à missa, se você não busca os sacramentos, usar água benta não vai adiantar nada. A segunda guarda, caridade sempre. Nenhuma devoção, nenhum rito, nenhuma oração tem valor se você não ama o próximo. Se você está brigado com seu irmão, se você guarda rancor, se você é egoísta, a água benta não vai operar em você. E a terceira guarda, discernimento. Se houver perturbações espirituais mais sérias, se você sentir algo muito forte, muito estranho, não tente resolver sozinho. Procure o sacerdote, procure direção espiritual, porque o caminho seguro é dentro da Igreja, não fora dela. A verdade liberta a devoção do exagero. E tem mais uma coisa que eu preciso dizer, para aqueles que estão sozinhos, para aqueles que estão em situações difíceis. Talvez você more sozinho, talvez sua família não compartilhe a fé, talvez você esteja passando por um momento de doença ou de luto. Você pode estar pensando, mas isso é para famílias, isso não é para mim. E eu te digo, está errado. Se você vai fazer o rito sozinho, não tenha medo. A Igreja reza com você, os anjos rezam com você, os santos rezam com você. Você nunca está sozinho. Se sua família não partilha a fé, faça em silêncio, sem impor, sem brigar, com mansidão, porque a mansidão evangeliza mais do que 1000 palavras. E se você está em situação de enfermidade ou de luto, se está passando por um vale escuro,
peça que o padre visite sua casa e a abençoe de forma especial. Mas enquanto essa visita não acontece, sua aspersão dominical com água benta é uma resposta fiel. É um ato de confiança. É um grito silencioso dizendo: Senhor, eu acredito que Tu estás aqui, mesmo quando tudo parece vazio. E Deus ouve esse grito. Deus vê essa fidelidade pequena e Ele age, porque a fidelidade pequena move montanhas diante de Deus. Agora, no capítulo 3, eu quero fazer uma pausa e falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, se você está realmente interessado em viver isso, em transformar sua casa em um lugar de paz, em receber as bênçãos que Deus quer te dar, então faça o seguinte: vá até os comentários agora e escreva: Senhor, lavai-me, guardai-me, habitai minha casa. Escreva essa frase, porque quando você escreve, quando você declara publicamente, algo muda dentro de você. É como se você estivesse selando um compromisso, não comigo, não com o vídeo, mas com Deus e com você mesmo. E depois de escrever, se inscreva no canal, porque aqui você vai encontrar mais ensinamentos, mais sabedoria dos santos, mais caminhos para uma vida espiritual profunda e verdadeira. Não deixe isso passar. Não deixe esse momento escapar, porque esse não é só mais um vídeo que você vai assistir e esquecer. Esse pode ser o início de uma transformação real na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, vá lá nos comentários e escreva: Senhor, lavai-me, guardai-me, habitai minha casa. Vamos continuar. Depois de fazer o rito no domingo 16, depois de aspergir sua casa, depois de rezar com o coração, você precisa entender que isso não acaba ali. A bênção que você recebeu precisa se tornar um estilo de vida. Não adianta consagrar a casa uma vez e depois voltar a viver do mesmo jeito, com os mesmos vícios, com as mesmas brigas, com a mesma indiferença a Deus. A água benta é um começo, é uma porta que se abre, mas você precisa entrar por essa porta e caminhar. Então, como você transforma essa bênção em estilo de vida? Primeiro, mantenha a regularidade da oração. Reserve um tempo todos os dias, mesmo que sejam só 10 minutos, para ficar em silêncio diante de Deus. Pode ser de manhã cedo, antes de todos acordarem. Pode ser à noite, antes de dormir. Mas reserve esse tempo sagrado, porque é nele que você se alimenta espiritualmente. Segundo, cuide das relações na sua casa. A paz não vem só de rituais, ela vem do amor completo, da paciência, do perdão diário, do esforço de construir pontes em vez de muros. Se você consagrou sua casa, mas continua tratando mal as pessoas que moram com você, algo está errado. Terceiro, viva os sacramentos. Vá à missa todo domingo, confesse-se com regularidade, comungue com devoção. Os sacramentos são os canais da graça, e sem eles a vida espiritual seca, murcha, morre. E quarto, pratique obras de misericórdia. Não fique só no mundo das orações e devoções. Saia de si mesmo e sirva os irmãos. Visite quem está doente, console quem está triste, ajude quem está em necessidade, porque a fé sem obras é morta, como diz a Escritura. Se você quer que as bênçãos continuem fluindo na sua casa, abra as portas para que elas fluam também para fora, para o mundo. E tem uma coisa importante: não se cobre perfeição. Não se exija ser um santo da noite para o dia. O caminho espiritual é longo, é cheio de quedas e recomeços. O que importa não é nunca cair, é sempre levantar. Santa Teresa dizia isso com todas as letras. O que Deus quer não é que sejamos perfeitos, é que sejamos fiéis. Então, seja fiel, mesmo nos dias em que você se sentir fraco, nos dias em que a oração parecer seca, nos dias em que tudo parecer difícil, continue, porque a fidelidade pequena, persistente, humilde, é o que constrói a santidade. E lembre-se, a graça gosta de portas abertas todos os dias. Não abra a porta só no domingo e feche de segunda a sábado. Mantenha seu coração aberto, sua casa aberta, sua vida aberta para Deus.
Agora eu quero te falar sobre algo que muita gente esquece: a importância do domingo em si. Vivemos numa cultura que perdeu o sentido do domingo. Para muita gente, domingo é só mais um dia. É dia de dormir até tarde, de fazer compras, de correr atrás das coisas que não deram tempo durante a semana. Mas o domingo não é isso. O domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, é o dia em que a igreja inteira se reúne para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. É o dia em que o tempo para, em que a alma respira, em que a gente lembra que não somos máquinas, somos filhos de Deus. Quando você santifica o domingo, quando você vai à missa, quando você faz desse dia um dia diferente, você está dizendo: minha vida tem um centro, e esse centro é Cristo. E isso muda tudo. Muda a forma como você vive os outros dias, muda suas prioridades, muda seu coração. Por isso, o gesto que você vai fazer no domingo 16 não é isolado. Ele está inserido nesse contexto maior, nesse ritmo da graça que é o ritmo semanal da igreja. Tudo o que você faz nesse dia deve brotar da Eucaristia e para ela conduzir. Se você quer receber bênçãos, comece onde a bênção é total, no altar. E depois leve essa bênção para casa, para o trabalho, para as ruas, para todos os lugares onde você vive. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que quando você faz isso, você não está inventando nada. Você está entrando numa corrente de graça que vem de séculos, que vem dos apóstolos, que vem de Cristo. Você está se unindo a milhões de cristãos que ao longo da história fizeram a mesma coisa. Foram à missa, levaram água benta para casa, consagraram seus lares, pediram a proteção de Deus. Você está entrando numa família, numa comunhão de santos que atravessa o tempo e o espaço. E essa consciência, essa certeza de que você não está sozinho, de que você faz parte de algo muito maior, é libertadora. Você não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Você não precisa resolver tudo sozinho. Você tem a igreja. Você tem os sacramentos. Você tem os santos. Você tem Maria. Você tem Cristo. E com tudo isso ao seu lado, não há treva que resista. Não há medo que prevaleça. Não há solidão que vença. Então, confie. Confie de verdade. Deixe Deus agir. Abra as portas da sua casa, abra as portas do seu coração e deixe a graça entrar. Porque ela quer entrar. Ela está batendo na porta. Ela está esperando só que você diga sim. Mas e se você está pensando: eu já tentei tantas vezes, eu já rezei tanto, eu já pedi tanto e nada mudou? E se você está cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de acreditar? Eu entendo. Eu entendo porque esse é o grito de muita gente, e é um grito sincero, é um grito de dor. Mas eu te digo uma coisa: o fato de você estar aqui, assistindo a isso, já é um sinal de que Deus não te abandonou. Ele está te chamando de novo, Ele está te dando uma nova chance. Ele está dizendo: tenta mais uma vez, mas desta vez tenta do jeito certo. Porque talvez você tenha tentado confiando nas suas próprias forças. Talvez você tenha tentado querendo controlar tudo, querendo que Deus fizesse as coisas do seu jeito e no seu tempo. E não é assim que funciona. Deus não é um empregado que obedece suas ordens. Ele é o Senhor. Ele é o Pai. E Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo sabe. Então, o que Ele está pedindo agora não é que você tenha todas as respostas, não é que você entenda tudo, não é que você sinta algo especial. O que Ele está pedindo é que você confie, que você dê um passo, mesmo sem ver o caminho todo, que você faça o rito no domingo 16, mesmo sem ter certeza do que vai acontecer, que você abra seu coração, mesmo com medo, porque a fé não é certeza. A fé é confiança. E é nessa confiança que os milagres acontecem. Vou te contar algo que pode parecer estranho, mas é verdade. Às vezes, a maior bênção que você recebe não é a que você estava esperando. Você pede paz e Deus te dá paciência para suportar a luta. Você pede prosperidade e Deus te dá desapego para viver com um pouco. Você pede felicidade e Deus te dá alegria,
que é muito mais profunda do que a felicidade. Por quê? Porque Deus não quer te dar só o que você acha que precisa. Ele quer te dar o que você realmente precisa para se tornar santo, para se tornar livre, para se tornar plenamente você mesmo. E isso muitas vezes passa por caminhos que você não escolheria, por provações que você não entende, por esperas que parecem intermináveis. Mas no final você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena. Valeu cada lágrima, valeu cada noite insone, valeu cada momento em que eu achei que não ia aguentar. Porque foi ali, justamente ali, que Deus me moldou, que Deus me transformou, que Deus me fez ser quem eu sou hoje. Então, não desista. Não desista agora. Não desista nunca. Porque você não sabe o quanto está perto da vitória. Você não sabe o quanto Deus já fez e está fazendo em você, mesmo quando você não vê. E agora, para encerrar, eu quero te deixar com uma imagem, com uma cena que eu espero que você guarde no coração. Imagine o domingo 16 de novembro. Você acabou de voltar da missa. Você está em casa com seu frasco de água benta na mão. Você coloca o crucifixo na mesa, acende uma vela se quiser, reúne quem estiver com você. E você começa. Você canta, você lê a palavra, você faz o sinal da cruz, você asperge os ambientes dizendo aquelas orações simples e profundas. E enquanto você faz isso, você sente algo. Não é uma sensação espetacular, não é uma visão, não é nada extraordinário. É só uma certeza quieta, suave, mas firme. Deus está aqui, Ele está ouvindo, Ele está agindo, Ele está abençoando. E você sente paz. Uma paz que você não consegue explicar, que não depende de nada estar resolvido, que simplesmente está ali, como um presente, como um abraço silencioso. E nesse momento você entende. Você entende que a bênção não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Você entende que a graça não é um prêmio pelos seus esforços, é um dom gratuito do amor de Deus. E você se entrega. Você para de lutar para controlar tudo. Você para de cobrar respostas. Você simplesmente se entrega nas mãos do Pai, confiando que Ele sabe o que faz. E ali, naquele momento, sua casa se torna o que sempre deveria ser, um pedacinho do céu na terra, um lugar onde Cristo está presente, onde a paz habita, onde o amor vence.